no livro de Tiago, falando de um sentimento de humilhação, um sentimento de submissão, um sentimento, meus irmãos, de nos colocar como pequeno, como grão de areia, como nada. Tiago está dizendo que o ser humano, nós precisamos nos humilhar perante o Senhor, que nós precisamos ter um coração humilde. Não é as pessoas nos humilhar, meus irmãos, mas é nós se humilhar perante o Senhor, perante Deus, o Todo-Poderoso. Quando nós nos reunimos aqui, nós não venhamos cultuar um Deus qualquer. Nós estamos cultuando um Deus sublime, um Deus que Ele é santo, que Ele é exaltado, que Ele é criador dos céus e da terra e tudo que nela há. Nós estamos adorando o Todo-Poderoso, Jeová Rafá, Jeová Adonai, Jeová Elohim, El Shaddai, o Jeová que cura, que liberta, que salva, o Deus que é o mesmo ontem e será eternamente, o Deus que, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus forma o boneco e sopra nele o teu espírito, o ar, o fôlego de vida. E a Bíblia diz que a partir desse momento o homem se torna um ser vivente, uma alma vivente, e passa a existir o ser humano, começando por Adão. Adão, o primeiro homem a ser criado. A Bíblia diz que Adão, no princípio, era nosso pai, porque nós viemos de Adão. Por isso, quando Deus falou: Adão, de todas as árvores do jardim, aquela do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer, porque no dia que você comer, você morrerá. Ou seja, no dia que Adão comesse daquela árvore, se ele desobedecesse a Deus, ele ia morrer e ia ser separado de Deus. A Bíblia diz que Deus todos os dias descia no Éden e conversava com Adão face a face. Mas a partir do momento que ele cai, Deus não desce mais. Deus desceu uma vez para ver o que estava acontecendo com Adão, porque a Bíblia diz que a partir desse momento Adão começou a ver a sua nudez, que ele estava conhecendo o que era o pecado, o que era o bem e o que era o mal. Então, nesse momento, meus irmãos, a Bíblia diz que no princípio, os primeiros filhos de Adão, Caim e Abel, o irmão matou o outro por inveja, porque Deus aceitou a adoração de um e não aceitou a adoração de outro. E assim a raça humana foi se expandindo na terra, até que chegou a nós. A Bíblia diz que teve um tempo que Deus olhou para a terra e Ele viu tanta maldade. A Bíblia diz que o homem bebia, comia, dava-se em casamento, filho não respeitava pai, o filho não respeitava o seu próximo, o irmão não respeitava o outro, não tinha misericórdia, não tinha amor entre o povo. E a Bíblia diz que Deus se entristeceu com a criação e Ele disse: eu vou destruir essa terra. E a Bíblia diz que Deus encontrou apenas um homem justo, Noé. E Deus escolheu Noé e a sua família, entre 7, Noé, a sua família, a sua nora, a sua esposa. Deus destruiu a terra com o dilúvio, mas Deus achando que ia melhorar, mas não melhorou. A descendência de Noé, dos filhos dele, cresceu e o pecado continuou, não acabou. E a Bíblia diz que mesmo assim Deus foi levantando reis, profetas, como Moisés, o libertador de Israel. Mas mesmo assim o povo sempre procurava Balaí, Astarote, Azera, procurava os deuses de madeira, os deuses que eles cultuavam, bezerros, e deixando de cultuar Deus, o Todo-Poderoso. Ou seja, o homem se afastou de Deus. Diante dessa palavra, falando de humildade, Jesus Cristo, Ele é o maior exemplo de humildade. A Bíblia diz no livro de Filipenses 2,5, Paulo dizendo assim, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que Ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou, se colocou como nada, e foi humilde e obediente até a morte de cruz. Ou seja, Jesus, o Filho de Deus, morava no céu. A Bíblia diz que no princípio Ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, Deus em carne habitou no meio de nós. Deus veio morar na terra. E a Bíblia diz que durante 33 anos o Filho de Deus crescia com muita graça e sabedoria, com muita humildade. A Bíblia diz que Jesus, ele chegava nos seus discípulos e ele falou assim, Pedro, ele reuniu os 12 e ele fez uma bacia e lavou o pé dos 12. Jesus lavou os pés dos 12. Imagina como estavam os pés dos discípulos,
sujo de barro, sujo de areia, mas Jesus com muita humildade. Ele não se preocupou com isso. Quem de nós hoje, meus irmãos, tem esse sentimento de chegar aqui e falar: meu irmão, deixa eu te dar um abraço, depende de como o irmão está, se está sujo, se está fedendo, se está cheirando mal. A gente não pode olhar isso. Nós temos que olhar o coração. E nós vimos que Jesus ele tinha esse domínio, essa humildade, era dele. Ele mesmo dizia assim, ó: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, ó, que sou humilde e manso de coração. Ou seja, ele está dizendo que ele era humilde de coração. Então a humildade ela é um princípio que ela começa em nosso coração. Tem muitas pessoas que ela parece ser humilde na igreja. Você olha para ela parece ter um sentimento de humildade, um semblante de humildade, mas não tem humildade. É uma farsa. É como os fariseus. A Bíblia diz que os fariseus, eles pregavam, eles falavam de Jesus, mas eles mesmos não falavam nada, eles não faziam nada daquilo que eles pregavam. E Jesus falou assim: está vendo os fariseus? Observe eles, ouça o que eles dizem, faça o que eles mandam, mas não faça o que eles fazem, porque eles não fazem, eles não obedecem à lei. Ou seja, eles eram hipócritas, eles não respeitavam, eles pregavam falácias, palavras. Então nós, a igreja, a noiva de Cristo, tem que ter esse sentimento de humildade no nosso coração. Precisamos nos humilhar, chegar aqui num culto como esse, baixar nossa cabeça e falar: Senhor, ai de mim, que sou um pecador. Ai de mim, o que seria de mim se não fosse a tua misericórdia? O que seria de mim se não fosse a tua mão, Jesus? Nós precisamos, meus irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias. A Bíblia diz que Deus ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, Deus ele se impõe contra o soberbo, contra a soberba, mas os humildes ele está próximo dos humildes. Ele está perto daquele que se humilha, aquele que é humilde. Nós vemos exemplos de homens na Bíblia que começou bem, mas depois a soberba tomou o seu coração. O exemplo é Saul. Saul, um rei levantado por Deus para ser rei de Israel. Saul começou bem, começou humilde, mas a Bíblia diz que chegou um princípio que Saul ele desobedeceu a Deus. Deus falou: Saul, você vai na guerra e você vai destruir os amalequitas, não vai sobrar um. Saul ele não obedeceu a Deus e ele poupou o rei Agag e algumas das ovelhas e dos bois, desobedecendo a Deus, a ordem de Deus. No princípio Deus era um Deus que ele era justiça, que ele fazia justiça, mas agora nós estamos no tempo da graça. Tem um Deus de braços abertos para você, falando: vem meu filho, vem para esse lado, sai desse mundo, deixa a cachaça, sai da mentira, sai do adultério, deixa a fornicação, deixa a maldade, tira a mágoa do coração, esquece o que o seu irmão fez com você no passado, deixa eu te libertar. É isso que Deus tem para nós. A Bíblia diz assim, ó, Deus é tão tremendo que ele fala assim: princípio de humildade. Se o teu irmão te bater numa face, ofereça para ele a outra. Se ele levar a tua túnica, deixa ele levar tudo. Ou seja, quem é capaz de fazer isso hoje, meus irmãos? Alguém vier nos bater na nossa face e a gente oferecer a outra. Jesus foi assim. Ele foi cuspido, chicoteado por nós, por mim, por você. Ele não pecou, foi nós que pecamos. Ele morreu por nós para nos dar a vida. Então são esses exemplos, meus irmãos. A Bíblia também nos fala de muitos exemplos de pessoas humildes que se humilharam. João Batista ele pregava em Marcos 1,7 ele falava assim, ó: após mim vem um que é mais poderoso do que eu, o qual não sou digno de, abaixando-me, desamarrar as sandálias dos seus pés. Ele estava falando de Jesus, que viria um mais poderoso do que ele não era digno de amarrar a sandália dos seus pés. E Jesus, quando ele vai falar de João, ele o exalta, ele engrandece João. Ele fala assim, ó, para os discípulos: o que vocês foram ver no deserto? Uma cana quebrada? Um homem que se veste ricamente? Um profeta? Eu, porém, vos digo: mais que um profeta. Entre os nascidos de mulher, ninguém no céu é maior do que João Batista. Deus engrandeceu João Batista. A Bíblia também nos relata a história de uma mulher cananeia. A Bíblia diz que Jesus, ele servia, ele não mandava recado, ele mesmo ia pessoalmente. E a Bíblia diz que uma mulher cananeia chega até Jesus e ela diz que a filha dela está com um problema sério.
E ela disse que queria ajuda, queria um milagre. E Jesus falou assim, ó: eu não vim senão para as ovelhas perdidas de Israel. E a Bíblia diz que a mulher ela não desistiu, ela se prostrou, ela o adorou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus, ele quis ceder a petição. Ele falou assim: mulher, eu não posso pegar pão da mesa dos filhos e dar para cachorro. Não posso pegar o pão da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos. Jesus usou a metáfora. Se fosse nos dias de hoje, a gente ia ficar com raiva, porque Jesus me chamou de cachorro. Mas a mulher, ela entrou na metáfora de Jesus. Ela se humilhou. Ela falou: Senhor, o Senhor se esqueceu que até da mesa até o que cai da mesa do seu Senhor, os cachorrinhos comem. A mulher falou: Senhor, eu sei, eu reconheço que eu não sou dessa fé. Eu reconheço que sou de outro estado. Eu reconheço que o Senhor não veio para mim. Eu sou gentil. O Senhor veio para os povos de Israel. Mas por favor, Senhor, pelo menos um pouquinho que cai da mesa do Senhor, tem misericórdia de mim. E essa mulher se humilhou, meus irmãos. A Bíblia também fala no livro de 2 Crônicas 7,14. Jesus falou assim, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. O primeiro princípio é se humilhar. Não é o homem te humilhar, é o homem se humilhar perante o Senhor. Como eu falei, reconhecer. Deus está chamando para a gente se humilhar, meus irmãos. Hoje não mais com a cara no pó, rasgando as suas roupas, mas uma humilhação de coração. Você proclamando humildade, declarando humildade, falando de Jesus, amando o seu próximo, amando o seu irmão como a ti mesmo, se entregando pelo seu irmão no jejum, na oração. Se seu irmão está fraco, jejum por ele, ora por ele, intercede por ele, intercede pelos seus pastores, pela sua liderança que Deus impôs e colocou sobre a terra, sobre a sua vida. Então Deus aqui tem esse princípio. Tem um homem também na Bíblia muito humilde, é Davi. Os salmos de Davi são salmos de humilhação. Mostra muita humildade. Davi no princípio era apenas um jovenzinho. Ele cuidava das ovelhas, era um pastor de ovelhas. Mas Deus o exaltou, colocou ele como rei de Israel. E a Bíblia diz que Davi, chegou um momento que ele pecou. Estava andando na sua varanda e ele avistou Batseba, uma mulher esposa de Urias. E Davi ele se encantou por aquela mulher e mandou buscá-la. E Davi cai em pecado com essa mulher. Ele cai em pecado. E depois ele tentou encobrir o seu pecado, matando o esposo dela. Ela se engravidou, ele tentou matar o esposo dela. Conseguiu, mas só que ele escondeu no homem. Ele não escondeu de Deus. Deus viu o pecado de Davi. Deus mandou o profeta Natan até a casa de Davi. E Natan foi. E Natan foi tão inteligente que ele não chegou falando: Davi, você é um adúltero, você é um assassino. Não, ele contou uma história. Ele falou: ó rei, é sabido que no seu reino existe um homem que tem muitas ovelhas. E esse homem ele recebeu um visitante. Um homem era rico e o outro era pobre. Ele, em vez de pegar uma das ovelhas do homem rico, ele pegou uma ovelhinha do mais pobre e matou e deu para o visitante. Aí o profeta diz assim: o que tem que ser feito com esse homem no seu reino? A Bíblia diz que Davi se enfureceu e falou: que esse homem morra, que ele pague 4 vezes mais. A Bíblia diz que o profeta, cheio do Espírito Santo, falou: és tu esse homem, ó rei, que tendo todas as ovelhas de Israel, Deus poderia te dar tudo. Pegou a esposa de Urias, o matou ele e acabou com a vida dela. A Bíblia diz que Davi era rei. Ele poderia falar assim: Natan, quem é você para me acusar? Ele poderia pegar Natan e prender, cortar o pescoço, como Herodes fez com João Batista, quando foi apontar o pecado dele. Mas não, a Bíblia diz que o rei falou, se abaixou a cabeça, empurrou e disse: pequei contra o Senhor. Meus irmãos, Davi era muito humilde. Talvez seja por isso que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. O homem que Deus se alegrava com o coração dele. O coração de Davi não tinha malícia, meus irmãos. Não tinha soberba. Não tinha orgulho. Não tinha prepotência, não. E foi nesse período que Davi escreveu um dos salmos mais lindos, Salmo 51. Que ele fala: ó Deus, não me lance fora da tua presença. Não retires de mim o teu Santo Espírito, mas cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi clamou pela presença de Deus. E hoje nós, como igreja, meus irmãos, precisamos ter esse sentimento. Precisamos orar mais, jejuar mais.
Porque a partir do momento que a gente jejua, que a gente ora, a gente está se humilhando perante Deus. Estamos negando o nosso eu, negando a nossa carne, negando as obras da carne, que são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, inimizade, fobia, ciúmes, iras, sentimentos da carne, que todos os dias nos afastam de Deus. Porque a partir do momento que você está com o seu irmão, você está na frente do seu irmão, está falando bem dele, mas você virou as costas e começou a falar mal dele, começou a ira, começou a discórdia. Você está na sua casa, você não respeita o seu esposo, ou vice-versa, a esposa não respeita o esposo, a autoridade que Deus colocou sobre o seu esposo, como sacerdote do lar, como provedor do lar. Precisamos ter esse sentimento. E assim o esposo também, amar a esposa como Cristo amou a igreja. Cuidar da sua esposa, amar a sua esposa, ser fiel, não cobiçar a mulher do próximo, não olhar para a mulher do próximo. Cuidar do seu bem mais precioso. Cuidar do seu coração, da presença do Espírito Santo. Então Jesus veio para nós. Porque muitas pessoas, meus irmãos, falam assim: eu tenho Deus, eu conheço Deus, Deus está comigo, eu não preciso aceitar Jesus. Mas a pessoa mente, rouba, deve e não paga, adúltero, trai a esposa. Deus não anda com você dessa forma. Deus não é conivente com o pecado. Deus ele abomina o pecado. Mas por que nós estamos vivos? É pela misericórdia de Deus. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos confusos. O diabo ele anda ao redor, procurando a quem possa devorar. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que Deus não permite ele nos tocar. Mas chegará um dia que não haverá mais misericórdia. A Bíblia diz que Jesus ele vai voltar. Ele voltará com poder e grande glória. Ele vai levar a igreja. Ele vai arrebatar. Nosso pensamento é o que? Morreu, acabou. Não. Morreu, começou a vida eterna. Ou com Deus ou com o diabo. Ou no céu ou no inferno. Ou uma tristeza eterna ou uma alegria eterna com Deus. Então quem aceita a vida vai receber a salvação, a vida eterna. Mas quem negar Jesus não vai receber a salvação. Não adianta você falar assim: meu irmão, quando eu melhorar mais, eu venho para a igreja. Quando eu parar de beber, eu venho para a igreja. Quando eu parar de mentir, eu venho para a igreja. Não, você não consegue. Nós não temos força, meu irmão. Somente Deus, somente o Espírito Santo tem o poder de nos libertar dos vícios, da mentira, de tudo aquilo que não agrada a Deus. Então, entenda isso, meu irmão. Vem para Jesus. Receba a vida. Vem para Cristo. Os prazeres do mundo é mentiroso. Hoje você vai lá, bebe, mente. Amanhã vem um vazio na sua alma. Esse vazio só Jesus pode preencher. Eu era um jovem, vazio. Me alegrava no meu dia a dia, jogava bola, mentia, traía minha esposa. Traí muito a minha esposa. Eu com minha esposa, ela é testemunha. Ela já pegou várias vezes, eu traía ela. Mentia para ela. E eu já tinha aceitado Jesus. Mas eu não estava liberto. Mas a partir do momento, meus irmãos, que eu me ajoelhei, comecei a jejuar e orar, comecei a ser constante e sincero com Deus, Deus viu sinceridade. Ele falou: meu filho quer ser liberto, eu vou libertar ele. O Espírito Santo fez a obra na minha vida. E hoje eu estou aqui. E a minha maior alegria, a maior exaltação que eu sinto alegria hoje, é o meu nome estar escrito no livro da vida. É eu morrer hoje e não temer a morte. Saber que depois que eu morrer, que eu sair desse corpo, existem anjos que vai me levar para o céu, um lugar de espera. Então essa é a nossa maior esperança. Jesus, ele te ama assim. Ele te ama porque ele entregou o seu filho. Ninguém entrega seu filho. Tem um monte de criança aqui. Imagina você dar o seu filho para morrer para o povo pecador. Ninguém faz isso. Nenhum ser humano na face da terra faz isso. Tem que ter muito amor. Esse foi o amor de Deus por você. Por isso que não haverá misericórdia. Você precisa se humilhar hoje. Vem para Jesus hoje. Busca Jesus enquanto você pode achá-lo. Pois chegará um dia que ninguém vai encontrar ele. Então essa igreja, ela prega sim salvação. Ela prega arrependimento. Hoje nós vemos muitas igrejas que parou de pregar salvação. Parou de pregar o arrependimento.
O pastor hoje, ele não está estudando mais teologia para ser pastor, mas para ganhar dinheiro. Porque pastor dá muito dinheiro, 10, 20, 30, 40 mil para pregar o evangelho. O diabo está dando dinheiro para os falsos mestres atuarem. Mas Deus, Ele colocou ainda assim pastores sinceros, como seus pastores, que eu conheço. Uma mulher batalhadora. A Bíblia diz para dar honra para quem dá honra, eu vou dar honra para ela. Uma mulher que ajudou muito a minha família, ajudou muito a minha mãe. Se esforçou, se levantou, eu creio que em oração pela vida da minha mãe e do meu pai, pela minha vida também, pela vida de muitos que estão aqui. Vocês podem não ver, mas pelo pouco que eu tenho conhecimento da Bíblia, que eu oro por pessoas, eu sei que sua pastora sofre, sua missionária sofre, o pastor sofre, por orar por vocês, porque é uma batalha com o diabo não quer que ela ore por vocês, ele não quer que esse culto venha acontecer nessa noite, ele tentou impedir, muitas pessoas não eram para estar aqui, muitas pessoas que estão aqui pela primeira vez, foi difícil você estar aqui, mas Jesus te trouxe para mudar a sua vida, para mudar a sua história, assim como Ele mudou a minha. Ele tem esse poder. Então creia, se humilhe, creia em Jesus, busque a santidade, busque o Espírito Santo, aceite Jesus como seu Salvador. A Bíblia diz: aquele que confessar e em seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos será salvo. Aquele que não crer será condenado. Eu orei por uma moça, ela foi arrebatada até o inferno. São os 12 espirituais. Deus permitiu, que Deus tinha uma promessa ali dessa jovem. A alma dela saiu do corpo e ela começou a gritar. Ela disse: me dá água, eu estou com sede, socorro, me tira daqui. E os demônios batiam nela. E essa moça, quando ela voltou, Deus trouxe ela de volta. Ela disse que via as almas se desfigurando, as pessoas derretiam, pediam misericórdia, mais uma chance. Deus, mais uma chance. E pessoas que já morreram em pecado, na mentira, no adultério, pessoas que ouviram, pessoas que tiveram a chance, como vocês estão vendo aqui hoje, de ouvir a palavra da verdade e rejeitaram, saíram sem aceitar Jesus, saíram sem essa certeza no seu coração. Não estou te obrigando, meu irmão, a você aceitar Jesus, mas eu quero te alertar. Você precisa de Jesus. Você não precisa de bebida, você não precisa estar em bar, em festa, mundanas. Não, você precisa de Jesus. Mas a Bíblia diz que aquele que confessar os seus pecados e deixar alcança a misericórdia. Então, ou seja, você confessa e Deus te perdoa. E começa a andar, começa a ir para a igreja, começa a buscar o Senhor, começa a adorar o Senhor de todo o coração. Amém, meus irmãos? Estão entendendo? Vocês creem nessa palavra? É a Bíblia. Não é de mim. É a palavra de Deus, meus irmãos. Deus é Jesus. É a palavra do Salvador. Então eu quero orar por vocês. Eu quero que vocês apresentem a vida de vocês a Deus. Peça a Deus para colocar um coração humilde, um coração sincero, um coração contrito, um coração verdadeiro, um coração que não venha se corromper com os prazeres desse mundo. Porque tem um livre-arbítrio, você escolhe. Deus, ele não força. Já ele não bate na porta, ele entra com tudo para destruir, para matar, roubar e destruir. Mas Deus, ele é santo demais, ele é tão amoroso que ele fala: meu filho, você quer? Eu estou batendo na porta. Aquele que ouvir, eu vou entrar e cear com ele. Ou seja, se você abrir seu coração, Deus vai entrar e vai fazer nada. Amém, meus irmãos? Quantos creem nessa palavra? Então vamos orar, meus irmãos. Eu quero que você apresente a sua vida espiritual. Eu não sei quantas pessoas aqui são cristãs.